dia eu vou ensinar você a fazer um cannelloni gratinado vegano. Mais uma opção para você descobrir novos sabores com novos ingredientes, ter aí um repertório de receitas bem gostosas. Bom, a gente vai rechear esse cannelloni com uma ricota, que eu vou fazer daqui a pouco, mas eu vou começar pela massa. Caso você encontre uma massa de cannelloni ou mesmo uma massa de lasanha em folhas, sem ovos, você pode utilizar também, tá bom? Eu vou dar só uma opção de como você pode fazer uma massa bem gostosa em casa, vegana, mas qualquer massa vegana que você goste de usar e que possa ser cozida no formato que dê para fazer um cannelloni, também dá para usar. Para fazer essa ricota eu estou usando tofu. É legal escorrer bem o líquido, pode usar qualquer tipo de tofu, tá bom? Só não compre os aromatizados ou defumados, porque eles têm uma textura muito seca e um sabor muito forte. Então o tofu básico, normal. Estou usando tahine, que é aquela pasta de gergelim também. Antes de abrir a embalagem, chacoalha bem para misturar o óleo com a pasta e coloca aqui. Vou usar ervas secas, estou usando alecrim e manjericão, e miso, que é aquela pasta concentrada de soja e fermentada, que é usada para fazer o misoshiro do restaurante japonês. A gente vai usar um pouquinho de miso para dar um sabor bem gostoso nessa nossa ricota. Vou colocar também alho cru e azeite. E a gente basicamente vai colocar tudo no processador de alimentos, bater bastante até ficar bem homogêneo e guardar. Vou usar farinha de trigo comum, semolina. Eu sempre gosto de fazer uma mistura de farinha de trigo e semolina quando eu estou fazendo massa fresca. A semolina é aquela farinha mais amarelinha e eu também vou usar um pouquinho de semolina na hora de abrir essa massa. Vou usar um pouquinho de azeite, vou usar tofu para fazer essa massa de macarrão. É importante usar o tofu tradicional, não uso defumado ou saborizado, porque pode deixar a sua receita desequilibrada. E a gente vai processar tudo no processador de alimentos. E vou colocar a quantidade de água da receita. Aqui vale a pena ir trabalhando aos poucos e ir sentindo a umidade da massa. Ela tem que ficar uma massa úmida, mais firme, igual a massa fresca de macarrão, que depois a gente vai abrir com cilindro. Eu vou colocar um pouquinho só da minha água e vou deixar para completar depois. Bom, a gente bateu no processador, ela estava parecendo uma farofa, mas na hora que você abre o processador, você sente uma massa já bem homogênea. Ela fica com essa textura. E aí a gente vai deixá-la descansar para depois abrir na máquina de macarrão. Bom, a massa vai sair com uma textura, como se ela começa a formar como se fosse uma farofa mais úmida e vai juntando. E essa questão que eu falei, que você tem que ter uma sensibilidade para a quantidade de água. A ideia é que depois que você tire do processador, ela esteja assim, mas você consiga, amassando, juntar essa massa numa massinha homogênea. E ela não pode estar muito dura, ela tem que estar macia. Agora o ideal é embalar com filme plástico e deixar descansando na geladeira pelo menos 1 hora. Uma dica interessante, se você fizer a receita toda da massa, mas for precisar de menos massa fresca, você pode congelar a massa nesse estágio e depois, quando for fazer, retira do congelador, deixa ela ficar em temperatura ambiente e aí passa para a máquina de macarrão, para o cilindro, para conseguir abrir. E outra coisa interessante, essa massa pode ser cortada em qualquer formato. Se você quiser fazer um espaguete, um talharim, também pode usar essa receita. É sempre importante passar a massa várias vezes no começo, começando pela maior abertura do cilindro até a mais fina. E você vai regulando isso de acordo com a sua máquina. Corte a massa em pedaços regulares. Você pode tirar também essas rebarbas que ficam aqui com a faca ou pode deixar, vai do aspecto que você quer, mais rústico ou mais caprichado. É só importante saber que essa massa é muito delicada e coloca a massa para cozinhar na água fervente com sal por 2 minutos e escorra e já pode montar o cannelloni. Um detalhe importante é deixar para colocar o sal no final, depois de você bater tudo, porque o miso tem muito sal, então pode ser que você ache que não precisa mais de sal.
Outra dica legal é que essa ricota vai ser o recheio do nosso cannelloni, mas você pode fazer para ter em casa como um queijinho cremoso para passar no pão, na torradinha, enfim, o que você quiser. Ficou pronto. Só lembrando, essa massa é super delicada, então na hora de cozinhar, 2 minutinhos na água fervente. Ela também pode ser usada para outros formatos de massa, você pode fazer um espaguete, um talharim, o que você preferir. Eu coloquei um pouquinho da ricota em cima na hora de apresentar e queimei com maçarico, porque dá uma carinha gratinada e fica super apetitoso com cara de um cannelloni tradicional.